A graça da lei, parte 1. A graça da lei, parte 1. Esse vídeo vai te ajudar muito com questões que sempre criam confusão pela falta de coerência. Uma palavra hebraica já explicaria tudo e já evitaria toda essa confusão teológica. A palavra hebraica é Torá. Torá significa instrução. Na maioria das vezes, você vê essa palavra sendo traduzida como lei. Não é a melhor tradução, mas sim, quando você entende o hebraico, você tem Torá. Torá significa instrução. Instrução do Senhor. A Bíblia é o manual do fabricante. Sim, Deus que nos criou e a Bíblia é o manual do fabricante. Então, vamos estudar. A Bíblia, a instrução de Deus é um ato de graça. Sim, nós não merecemos, mas Ele mesmo assim continua nos ensinando, nos instruindo. Isso é muito bom. Então eu resolvi separar aqui para você esse estudo e colocar aqui ao lado, na edição no YouTube, os textos bíblicos, né? E eu resolvi fazer como a gente ensina aqui na Academia de Jesus. Na Academia de Jesus nós sempre colocamos o texto e o contexto para eliminar qualquer pretexto. E isso é muito importante porque esclarece e ajuda a gente a entender melhor o texto. E qual foi o pretexto aqui que eu estou sinalizando? Eu vou colocar o áudio, se não estiver bom o áudio aqui, eu faço a edição, mas acredito que vai estar. Deixa eu colocar aqui. Ele foi tão intencional em acabar com a lei que ele não tomou nenhum sacerdote, sumo sacerdote, escriba e fariseu como seu discípulo. Ele desprezou, quero ninguém do velho, quero tudo gente nova. Vocês estão querendo voltar para a lei, sendo que agora vocês têm do próprio Espírito? Deus olhou para Abraão e falou assim: eu vou fazer em você. Antes da lei, eu vou prometer para você, porque você vai estar debaixo de uma realidade que vai sobrepor o que vem nos próximos 400 anos. A minha promessa não é com Moisés. A minha promessa não é com a lei. A minha promessa vem antes de Moisés e a lei. A minha promessa vem a Abraão. Moisés forma um povo, uma cultura, uma lei que carrega uma tentativa de graça, mas é desgraça. Por isso, Abraão acessou pela fé, não pela lei. O que ele recebeu foi considerado justiça. O que Deus fez em Abraão, pegou a gente lá no interior do Piauí, lá no interior do Acre, lá no Nepal, lá em Singapura, lá na Itália, lá na França, lá na Rússia, lá na América do Norte, na Coreia do Norte, lá na China, os países muçulmanos. A graça de Deus está alcançando essas pessoas. Pode não! Bom, você ouviu o pastor, eu admiro bastante, quero registrar aqui minha admiração pelo pastor. Mas esse é um erro recorrente. Quando você não tem acesso ao hebraico e não desenvolve uma inteligência espiritual, fatalmente narrativas como essa acabam sendo empregadas como verdade. E realmente eu me senti comovido para extrair desse vídeo algumas lições, né? A gente tem que pegar aí o veneno e transformar em remédio para a gente. Primeiro pretexto, vou organizar assim. Primeiro pretexto. Jesus desprezou. Como Jesus desprezou? Se ele está se referindo aos líderes da equipe de 12 de Jesus, os líderes, os 12 discípulos ali, então essa afirmação precisa de um contexto muito importante. Por quê? Se é referente aos 12 discípulos de Jesus, da primeira equipe dele, pelo menos isso diminui o equívoco aqui nesse pretexto. Porque qualquer pessoa sabe que os seguidores de Jesus, eles eram todos, de todos os tipos. Jesus, ele não fez e não fará acepção de pessoas. Ele não faz acepção de pessoas.
Então, você tem aí o primeiro equívoco, mas esse foi um contexto que eu coloquei aqui para você. Deixa eu colocar os textos. Quem está no Instagram acompanha direitinho, mas sempre eu estou chamando no canal do YouTube, eu coloco a legenda com os textos. Segunda Crônicas, livro escrito, livro dos reis, na realidade, todas aquelas crônicas dos reis de Israel, na segunda Crônicas, capítulo 19, versículo 7, diz assim: Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco. Seja o temor do Senhor convosco. Guardai-o e fazei-o, porque não há no Senhor, nosso Deus, iniquidade. Grava bem essa palavra, nós vamos falar bastante sobre essa palavra em nossa série. Não há no Senhor, nosso Deus, iniquidade. E olha só, nem acepção de pessoas. Nem acepção de pessoas. Nem aceitação de suborno. Olha que palavra. E, olha, isso está no Velho Testamento, como é chamado. Né? Você não pode chamar velho, mas enfim. Vamos colocar aqui Antigo Testamento, como é chamado. De lei, entre outras coisas. Entre outras coisas. Mas no Novo Testamento tem assim. O apóstolo Pedro falando: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Está registrado no livro de Atos Contínuos dos Apóstolos, no capítulo 10, versículo 34. Deus não faz acepção de pessoas. Então, na equipe de Jesus, nos discípulos de Jesus, os 12 primeiros, quanto os outros que vieram, Jesus escolhe a todos, ele escolhe você, ele chama todos nós, ele chama e capacita as pessoas. Então, ampliando um pouco mais o contexto, né? Sobre as origens de cada um dos discípulos de Jesus, segundo a hierarquia social da época, você vai acompanhar nos próximos vídeos aqui. Nós vamos colocar os próximos vídeos sobre esse assunto aqui no canal, ou mesmo na Academia de Jesus, o seu lugar para você aprender texto e contexto sem pretexto, ok? Até mesmo porque essa misturada toda entre lei e a categoria dos discípulos aqui foi grande, não dá nem para falar muito. Mas vamos seguir em frente que ainda tem muita coisa para comentar, você vai gostar bastante. Separei 5 pontos. O segundo pretexto que é dito é: quero ninguém do velho, quero tudo gente nova. Isso é complicado, né? Texto para você. Quando a gente fala assim, ó, quero ninguém do velho, quero tudo gente nova. Você tem que entender muito hebraico sobre isso, mas aquela primeira palavra que eu falei, instrução, já resolve. Texto: se forem destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Salmos, no capítulo 11, versículo 3. Se forem destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Bom, o contexto aqui é que se existe alguém de sã consciência que consegue imaginar o que seria o Novo Testamento sem o Antigo Testamento, você consegue imaginar o que seria isso? O Novo Testamento ele é o cumprimento daquilo que vem sendo prometido no Antigo Testamento. Então não existe novo sem o Antigo Testamento. Então isso não pode ser entendido, né? E registrando cada vez mais o contrário de lei na Bíblia não é graça. O contrário de lei não é graça. O contrário de lei é a anarquia. Anarquia. O contrário de lei é anarquia. Jesus, ele é o cumprimento de uma promessa que não existe em lugar algum, em nenhum outro lugar, senão no Antigo Testamento. Deixa eu fechar aqui. Shalom. Não me acompanha, deixa eu fechar aqui o WhatsApp. Não vai me atrapalhar, né? Ficava com esse barulhinho. Bom, então Jesus ele é o cumprimento de uma promessa que não existe em nenhum outro lugar, só no Antigo Testamento, só na lei, né, do Senhor. Eu espero que esse conceito usado na fala do pastor ele fique apenas no campo da teologia, pois no campo social, um velho é um novo que está vivo. Grava essa daí, serve até para as pessoas como eu que já passaram dos 40 anos. Vamos para o próximo pretexto, o terceiro pretexto. São 5 aqui que eu separei para vocês. Separei nesse vídeo.
Vocês estão querendo voltar para a lei, sendo que agora vocês têm o próprio Espírito? Gente do céu, olha só, texto. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus e a consolar os tristes. Sabe, gente, você viu Jesus falar sobre isso, não viu? Tá bom, primo? Shalom, tudo bom? Você viu Jesus falar sobre isso? É muito importante. Mas quem falou isso foi o profeta Isaías. Ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. Preste atenção. O próprio Espírito de Deus. O próprio Espírito de Deus. Tem mais texto sobre isso? Tem sim, né, gente? Porque Hebreus capítulo 1, versículo 1, Novo Testamento, olha só. Olha o que diz o Novo Testamento, que não é tão novo, né? Todo mundo que está me acompanhando nessa aula aqui, live, aula, enfim, preste bastante atenção. Nós chamamos de Antigo Testamento e de Novo Testamento, mas ambos, o Novo Testamento, por exemplo, já tem mais de 2000 anos. A palavra de Deus, ela é imutável. Deus é imutável. Esse é o contexto. Mas Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, Abraão, Isaque, Jacó e muito mais, pelos profetas, Isaías, como eu li, e outros mais, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, Jesus. Já fazem 2000 anos essa palavra. Preste bastante atenção, Deus sempre falou, Deus sempre fala e Deus sempre falará. O contexto é isso que eu falei para vocês, em apenas uma linha. Deus é imutável. Deus não muda. Ele era, ele é e sempre será. Em hebraico a gente fala sobre... Tem uma música que fala assim. Bom, o quarto pretexto, né? De 5, esse aqui é o quarto pretexto. Deus olhou para Abraão e falou assim: eu vou fazer em você antes da lei. Olha que coisa, viu? Vou fazer em você antes da lei. Eu vou prometer para você porque vai estar debaixo da lei. Debaixo de uma realidade que vai sobrepor o que vem nos próximos 400 anos. Pessoal, você que ama Deus precisa ficar muito atento ao texto, e ao texto que nem é texto, né, gente? Eu acho que isso aqui na minha tradução não está. Eu leio normalmente no original. Tenho essas... Isso é minha Bíblia, né? Olha aqui para você. Normalmente eu pego aqui da internet, na Bíblia Online. Você pode ouvir Bíblia Online e aprender um pouco mais também. Quer dizer, ler o texto online na Bíblia Online. Então, olha que texto lindo. Gênesis capítulo 26, versículo 5. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos, e as minhas leis. Amigos, Deus é eterno. Deus é maravilhoso. Ele sempre existiu. Deus é incrível. Você não pode subestimar o que Deus fez, o que Deus faz, o que Ele vai fazer na sua vida. Já havia lei, já havia tudo, só não havia sido escrito como Moisés escreveu, né? Bom, qual o contexto disso? Deus falou, é lei. Deus falou, é lei. Deus falou e tudo se fez. Simples assim. Existe uma teologia das Arábias mesmo, pessoal. Das Arábias mesmo. Parece na internet. Ela fala em revelação progressiva. Tem até um colega pastor aqui que fala sobre isso, revelação progressiva. Gente, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se você quer mais de Deus, preste bastante atenção nessa palavra. No meio de um estudo, uma grande palavra devocional. Se você quer mais de Deus, basta dedicar mais tempo de qualidade na presença dele. Esse é o preço da presença de Deus, tempo. Dedique mais tempo na presença de Deus e você terá mais de Deus, mais revelação de Deus.
mais revelação de Deus. Dedique mais tempo de qualidade em tudo que você faz, glorifique a Deus, em tudo que você faz, agradeça a Deus, porque Ele sempre vai te dar mais revelação. Não é linear, não é linear. É você quebrar o tempo mesmo. Dê mais lugar para Deus, olha, nesse momento agora, dê mais lugar para Deus para Ele preencher. Quinto e último pretexto que vai acrescentar bastante na sua vida. Preste bastante atenção. O que o pastor diz no vídeo, ele diz assim, ó. Moisés forma um povo, uma cultura, uma lei que carrega uma tentativa de graça, mas é desgraça. Aqui eu acho que o pastor perdeu totalmente a graça. Mas é uma desgraça. Gente, o contexto aqui é uma narrativa que o pastor realmente ele perde a graça. De todas as maneiras, você pode imaginar o sorriso, enfim. Vamos repetir para ninguém esquecer. O contrário de lei não é graça. O contrário de lei é anarquia. E para ser mais literal com vocês, que vão acompanhar esse estudo no YouTube também, para ser mais literal com vocês, o contrário de lei é iniquidade. Iniquidade. Já ouviu essa palavra? Já, milhões de vezes, né? Por exemplo, o texto aqui aplicado para você. Todo aquele que pratica pecado transgride a lei. É fato, né, gente? Isso é fato. Você faz o que Deus quer, você está muito bem na vida, a sua vida nasceu para louvar a Deus. Diga um amém, escreva aí. Mas se você transgride a lei de Deus, aquilo que Deus falou, você de fato comete pecado. 1 João capítulo 3, versículo 4. 1 João capítulo 3, versículo 4. Por quê? O pecado é transgressão da lei. Está escrito para você, não é pretexto. Mais do que um contexto, é o texto. Tem outro texto para você aqui da boca do próprio Jesus. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Você já pensou, se o seu amor está frio nesse momento em determinadas áreas da sua vida, seja qual for a área da sua vida, então realmente é porque a iniquidade está se multiplicando. E o que seria essa iniquidade? Já falamos aqui. Iniquidade é aquilo que é fora da lei, é contra a lei de Deus, contra a palavra de Deus. Então, busca mais a palavra de Deus. Romanos, apóstolo Paulo sempre muito usado para distorcer os textos. As pessoas usam as palavras do apóstolo Paulo para distorcer muitos textos, né? Terrível isso. Mas olha o que ele fala aos Romanos no capítulo 13, versículo 10. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Amigos, irmãos, cumprir a lei é viver o amor de Deus. Está aqui, literal. Bom, vamos terminar essa primeira parte aqui do vídeo. Depois a gente aborda mais pontos, né, com muita inteligência espiritual aplicada aqui. Na Academia de Jesus, muita inteligência espiritual aplicada. Texto e contexto sem pretexto. Mas deixa eu entregar uma pérola para você que está acompanhando até aqui. Preste bastante atenção. Tem um texto que tem um contexto muito lindo. Veja só, você já leu o texto do Evangelho que diz assim: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus. Os meus alunos de hebraico e da Academia de Jesus vão amar essa revelação aqui para vocês. João capítulo 1, versículo 17. Não tem nem como começar a ler a Bíblia sem ler esse texto. João capítulo 1, versículo 17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus. Olha o fundamento desse texto. Para você glorificar ouvindo isso. Olha o fundamento desse texto. Êxodo capítulo 33, versículo 13 e o versículo 14. Agora, pois, Moisés falando, Moisés que recebeu a lei falando. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, Senhor. Em hebraico é lindo assim. Adonai. Agora, pois se achei graça, pessoal, graça, se eu achei graça aos teus olhos, Senhor, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho. Pessoal, para. Você sabe quem é o caminho, a verdade e a vida. Olha quem Moisés está querendo. É mais do que uma trilha. É o caminho. Em hebraico faz toda a diferença. A palavra aqui é derer. Faz toda a diferença. E
mais do que uma trilha. É um é Jesus. Preste bastante atenção. Me mostra-me o teu caminho. Ele pede para ver Jesus, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, Senhor. Considera essa nação, é teu povo, Senhor. E Deus respondeu: a minha presença irá contigo. Eu te darei descanso. Eu lembro logo de um texto que eu aprendi muito cedo. Portanto, resta um descanso, um repouso para o povo de Deus, Jesus. Preste bastante atenção. A graça foi dada por Jesus. Sim, olha aqui. Deus deu graça para Moisés. Ele entregou a instrução, a descrição de tudo que iria acontecer, ele entregou para Moisés. Jesus vem e cumpre isso. Olha que texto. Não existe texto na Bíblia sem contexto, pessoal. Grave essa, não existe texto sem contexto. Quando você pega um texto sem contexto, é motivo para você acabar escutando pretexto. Então é isso, gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo da série A Graça da Lei. Compartilhe com todo mundo. Aqui no Instagram esse vídeo não vai ficar muito tempo, não. Eu vou editar no YouTube e colocar para vocês. Shalom, shalom e tudo de bom.